Oi, gente, meu nome é Isabelle e eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre meninas na tecnologia, dilemas e estereótipos. E antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu vou me apresentar, explicar como foi que eu cheguei aqui, né? Enfim, como eu já disse, meu nome é Isabelle, mas tudo bem chamar de Isa, realmente tanto faz. Eu tenho 15 anos e desde criança eu fui uma criança bem curiosa, bem criativa, que gostava de saber como aquilo funciona e tudo mais, sabe? Eu não me contentava em saber só o que era, eu queria saber como chegou aquilo, como que funciona. E eu era bastante curiosa, amava quebra-cabeça, cubo mágico. E começou essa história toda com essa minha paixão pela criatividade, por saber mais com minha curiosidade, sabe? Então, foi lá quando eu era criança e eu amava brincar com o cubo mágico, mas eu não tinha uma paciência exemplar, então eu não conseguia montar o cubo mágico inteiro. Então eu desmontava ele inteiro e deixava aquelas pecinhas soltas e montava pecinha por pecinha. Então a minha curiosidade e a minha vontade de saber como funcionava, eu montava pecinha por pecinha para criar aquele cubo mágico do zero. E foi assim que quando eu conheci programação, eu me encantei porque parecia muito o cubo mágico da minha infância, que era ir montando pecinha por pecinha para tornar aquilo que eu realmente queria. E também foi por aquela telinha preta do Python, que as letrinhas coloridas, que eu me apaixonei por tecnologia, porque parecia com o céu noturno e eu sempre amei astronomia. Então, de toda forma, todas as coisas que eu me interessava quando era criança, resultou no que eu estou fazendo hoje em dia, que eu faço informática no FRN. Foi também incentivo da minha irmã, que também fazia informática no FRN, e foi desde criança com os meus interesses que foi resultando no que sou agora. E eu sou voluntária do LabBuild e também sou apaixonada por tecnologia, eu amo astronomia, física, matemática, amo ler. E nessa vibe de livros, eu também sou líder do clube do livro que tem no UbiConnect. E agora que eu já me apresentei um pouquinho e a gente ainda vai se conhecer um pouco mais durante todo o material, porque é uma coisa que envolve muito a minha história e tudo mais. Aí eu esqueci de falar uma coisa rapidinho, mas eu tenho 15 anos e eu estou no segundo ano do ensino médio e às vezes pode parecer um pouco, digamos que avançadinho, porque geralmente o esperado é que eu esteja no nono ano. Mas é porque eu passei no IF 2 anos mais cedo, eu fiz a prova no sétimo ano, então eu fui aprovada no IF com 13 anos. Essa minha curiosidade em pesquisar e saber o que estava acontecendo no mundo da tecnologia e tudo mais me fez começar a estudar para o IF muito cedo. E o que me fez fazer a prova e passar, porque eu tinha muito interesse em ver como era, porque eu queria muito estudar lá. Então eu tive eu fui emancipada há 2 anos, então meu oitavo e nono ano foi feito em provas e eu basicamente pulei, entre aspas, do sétimo para o primeiro. Então é algo que eu acho legal compartilhar para ver que a pessoa não precisa ser mais velha ou adulta já. Mesmo você criança, uma menina criança ou adolescente, como eu fui, pode fazer um pouquinho de diferença e pode entrar nesse mundo da tecnologia. E eu trouxe uma pergunta bem básica que é para a gente começar a nossa conversa sobre o nosso tema, que é: onde estão as mulheres da tecnologia? Porque tem que ter vindo de algum lugar, né? Não pode, a gente não começou a programar ou a entrar nessa área agora, não foi do nada. Tem uma história, como tudo que existe no mundo, tem uma história, tem um contexto. Então, onde estão as mulheres da tecnologia? As mulheres sempre estiveram lá, desculpa, sempre estiveram lá, mas elas eram desacreditadas, subestimadas, invisíveis. É como se a gente sempre estivesse lá, mas com a capa da invisibilidade, que as mulheres nunca receberam os mesmos créditos que os homens fazendo a mesma coisa. Isso já é algo que está claro em todas as áreas e não só na área da tecnologia. Então é como se a gente sempre estivesse lá, sempre teve mulheres na tecnologia. Claro que em um número muito baixo, poucas mulheres se formavam ou atuavam na área, mas a gente sempre teve lá. E um exemplo disso é que tem vários nomes, mas eles não são tão conhecidos ou tão falados, como Ada Lovelace, que foi a primeira programadora, a primeira pessoa a programar, foi uma mulher, e eu tenho muito orgulho em dizer isso. E também teve a Catherine, Margaret, Karen, enfim, tiveram vários nomes
importantes na história da tecnologia que impactaram cada uma de sua forma, cada uma com seu conhecimento. Então, isso mostra que a gente sempre esteve lá, sempre tiveram mulheres na história, mas a gente é invisibilizadas, desacreditadas, questionadas. E isso aqui, essa marca de ser invisibilizadas, não foi deixada para trás. Ela continua, perpetua na sociedade até hoje. Tanto que meninas e mulheres que ingressam nesse mundo tecnológico, que querem fazer alguma faculdade nessa área, um curso ou tudo mais, sempre são muito questionadas. Mas é isso mesmo que você quer? Mas tem certeza? Mas por quê? E vem tanto do porquê, tanto questionamento, subestima o nosso conhecimento, questionam nossas escolhas se a gente realmente quer essa área, porque tem aquela coisa de ser considerado uma área masculina, ser coisa de homem, coisa de menino. A gente já escuta muito essa frase famosa, é coisa de homem, é coisa de menino, durante a nossa vida, de menina que gosta da área de exatas ou que é do mundo tecnológico. Todo mundo é do mundo tecnológico, né? Porque o mundo é tecnologia, tá? É tudo tecnológico hoje em dia. Enfim, mas quando a gente quer conhecer mais, quando começa a pesquisar e começa os questionamentos, começa a subestimar o que a gente realmente quer e tudo mais. Então, quando a gente resolve ingressar nesse mundo, nessa área, vem os questionamentos. E por que é tão questionado? Porque se fosse um menino, não seria tão questionado como é uma menina. E isso vem do machismo estrutural, que está impregnado na sociedade e é algo que vem de muitos séculos e muitos anos, mas mesmo assim ainda está muito presente na sociedade atual. E esse machismo estrutural nos leva aos estereótipos de gênero, que é coisas básicas, mas que se você prestar atenção, realmente influencia nessa coisa de ser uma área masculina, considerada masculina. E falando um pouquinho sobre estereótipos de gênero, daria um exemplo, os brinquedos que as meninas e os meninos ganham quando são crianças. Uma menina, quando ela é criança, ela ganha muita boneca. Eu mesma ganhei muita boneca, eu brinquei de boneca minha infância inteira. A gente ganha muita boneca, coisinha de casinha, panelinha em miniatura, brinca de casinha, de cozinha, finge que é mãe com a boneca, enfim, são brinquedos que incentivam ou insinuam a vida doméstica e a vida de mãe. E já os meninos, eles ganham foguetes, eles ganham aqueles carrinhos que pode desmontar e montar, eles ganham esses bloquinhos, e bola, futebol, sempre coisas que insinuam mais agressividade, força e coisas assim, sabe? Como se a menina precisasse ser delicada e o menino mais agressivo entre aspas, tipo isso. Mas por que assim? Por que precisa separar o brinquedo que é da menina e o brinquedo que é do menino? Porque uma menina não pode pegar um foguete e fingir que é um astronauta também, ela tem que ser uma princesinha. Então, essas coisas que nos faz pensar que são coisas normais do dia a dia. Uma menina escutar quando já sabe cozinhar, escutar um já dá para casar, quando fica brincando, ela está treinando para ser mãe. Enfim, são frases que as meninas escutam desde criança, que influencia quando ela cresce, que influencia no seu pensamento. Eu tive a sorte de crescer em uma família que não ligava muito para essa coisa de é de menino e é de menina. Eu fui bem livre na hora de brincar, talvez tenha tido influência porque eu cresci com meus primos, então a gente brincava muito junto e eles brincavam mais o quê? De futebol, eu gostava muito de brincar daquela corridinha de biloca, que é bolinha de gude, enfim, então eram coisas consideradas de meninos, mas que eu amava. Então eu tive a oportunidade e a sorte de crescer em uma família que me incentivou a gostar de todas as áreas, sem distinguir se era coisa de menino ou menina. Tanto que desde a infância eu sou apaixonada pela área de exatas, que geralmente é uma coisa que meninos se interessam mais facilmente. E eu também gostava muito de tecnologia, ainda gosto, tanto que eu faço informática. Então, eu tive a sorte de ser influenciada a gostar de coisas que não precisavam ser de menino ou menina, eram simplesmente coisas que tinham o meu interesse. Então, mas nem todo mundo tem essa sorte. Muita gente ainda precisa seguir os estereótipos e tem meninas que sofrem muito e meninos também, quando se deparam na sua infância e uma menina para e percebe que não performa essa feminilidade que a sociedade espera, ela sente que tem algo errado com você ou como se você não fosse menino o suficiente porque você não gosta de uma boneca, ou não gosta de rosa, ou
não quer ser uma princesa, uma sereia e tudo mais. Então, isso influencia em todas as áreas, tanto a mente da criança, enquanto ela é criança, quanto quando ela vai crescendo. Isso também pode acarretar bullying na escola e tudo mais, enfim. Essa base de menino precisa gostar de azul e a menina precisa gostar de rosa é bem mais profundo do que parece ser logo de cara. Mas a gente pode ir passando aqui, porque tem uma ideia que a Chimamanda Adichie traz em uma das suas palestras, que depois virou um livro, que é o perigo de uma história única. E ela cita que mostre um povo como uma coisa, somente uma coisa, repetidamente, e é isso que eles se tornarão. E eu trago Chimamanda para exemplificar isso que eu estava dizendo. Mostre uma menina como uma coisa que ela pode ser só aquilo e é aquilo que ela se tornará. Mostre, porque a sociedade mostra muito a menina como que é. A menina precisa ser sensível, ela chora demais, ela ama a rosa, ela quer ser princesa e ela precisa ser salva. E mostre para uma criança menina que ela precisa ser aquilo, que é aquilo que ela vai procurar ser, sabe? E quando ela foge um pouquinho disso, é aquela coisa, tem alguma coisa errada comigo? Ela começa a pensar assim. E nem toda menina performa feminilidade, como eu falei. Então, mostrem outras partes dessa história, mostrem outras perspectivas. Como eu já disse, eu tive a sorte de não conhecer somente a história da menina que precisa gostar de rosa, mas eu também tive a oportunidade de gostar de diversas coisas. Então, mostrem a menina que ela pode ser muita coisa. Deixem ela ser princesa, mas também deixem ela sonhar em ser astronauta. Tudo bem ela querer uma cauda de sereia, mas também mostra que ela pode ser uma cientista ou mexer com o computador, com o PC, ou ter seu PC gamer, igual muitas crianças e meninos têm hoje em dia. Então, essa coisa da história, o perigo de uma história única, é muito perigoso mesmo, como ela já diz, né? O perigo é porque ele traz vários estereótipos, ele reforça os estereótipos de gêneros, não só de gêneros, mas também de povos, tipo o povo brasileiro, o povo britânico, os africanos e tudo mais. Recarga estereótipos em todas as áreas, mas eu trouxe esse conceito, essa ideia, para a gente falar um pouco mais sobre esses gêneros e por que é tão estereotipado. E o quanto é urgente mudar isso, porque as meninas precisam saber que tem outro lado da história. Elas precisam saber que elas podem entrar na tecnologia e elas podem fazer diferença, elas podem inovar, elas podem ser criativas e elas também podem ser mais fortes, elas podem não ser sensíveis, elas podem ser mais agressivas. Enfim, é só mostrar à criança o que ela pode ser outras coisas além do estereótipo. E como a gente pode mostrar para essas crianças que existem mulheres na tecnologia, que existem mulheres cientistas, que elas podem se tornar isso também, com representatividade. E eu trago uma história que é uma experiência própria, que foi quando eu estava no 7º ano e foi quando eu queria muito me tornar programadora. Era tipo o meu sonho programar um joguinho. Eu via as pessoas jogando o joguinho, eu ficava, não quero simplesmente jogar, eu quero criar o meu. E foi naquela época que eu descobri que a primeira pessoa a programar tinha sido uma mulher, que foi a Ada Lovelace. E eu fiquei tão feliz que eu falei disso por semanas, porque ali estava mostrando que tem mulheres na área que eu quero, porque também foi uma época que eu fui muito questionada por querer entrar na área de tecnologia, porque eu dizia que queria ser programadora, fazer engenharia de software e tudo mais. Então, meus professores tinham alguns que perguntavam, mas quer isso mesmo? Não quer medicina? Não quer ser professora? Não quer não sei o que? Eu quero programar, eu quero ser programadora. E foi quando eu entrei no IF, eu tive a oportunidade de aprender um pouco de Python e desenvolver as coisas que eu já tinha interesse. Então, a Ada Lovelace e a representatividade que ela trouxe foi muito importante para mim saber que eu podia fazer aquilo, porque se você não mostrar uma menina que existem mulheres ali, ela vai achar que literalmente só existem homens, porque precisa ser botado em prática, que está dizendo, você não pode só dizer, olha, você consegue fazer isso, mas mostre pessoas e mulheres que também conseguiram para elas se inspirarem, é ter inspiração, não basta. É claro que é bom acreditar em si mesmo, tipo, eu consigo, mas também mostra que outras pessoas conseguiram para elas se inspirar. E é isso a importância da representatividade, é aquela coisa de gritar no meio do nada que eu existo, eu tô ali, eu faço parte, eu sou importante, eu fiz a diferença. É essa que a representatividade importa, sabe? Em falar
aquela coisa de mostrar que existe pessoas, porque ser mulher na sociedade é um desafio, sempre foi e ainda é. É literalmente resistir a um sistema que não foi feito para você. Então, mostrar que outras mulheres conseguiram é mostrar que aquela criança, a menina que tem interesse em fazer parte da tecnologia, interesse em participar dessa área e estudar essa área, pesquisar mais, ela pode, porque outras mulheres também conseguiram, então ela consegue. E nessa coisa do incentivo, eu também tive pessoas, eu não tive só incentivo, também tive pessoas que questionaram e colocaram mesmo para baixo que na época que eu fui me preparar para o IF, tinha a inscrição, né? Então eu queria fazer informática, mas tinha pessoas que queriam que eu fizesse eventos. E eu não queria fazer eventos, mas aí eu fiquei, ok, é só um teste, como eu estava no 7º ano, e essa prova é esperar que faça no 9º, então eu pensei, ok, eu faço eventos. Mas aí a minha irmã veio e falou, você quer eventos? Aí eu, não. O que você quer? Eu quero informática. Então por que você não faz informática? Vá lá, faça sua inscrição e faça a informática porque é o que você quer, o que você sabe que vai lhe fazer feliz. Então, faça inscrição no que você quer e não vá por opiniões de pessoas que não lhe conhecem ou que não vai lhe incentivar no que você quer, entendeu? Então, realmente esse incentivo, ter uma base, um apoio, ou pelo menos alguém que lhe diga, estou aqui para lhe apoiar no que você quiser, e que lhe diga que esses estereótipos não definem quem você é. Muitas pessoas podem considerar uma área masculina, podem considerar coisa de menino. Provavelmente você vai escutar muito ainda quando você disser eu quero ser programador, e vai dizer é coisa de menino. E tudo bem, você vai saber na sua cabeça que isso não importa. Vai procurar a história de mulheres, deixa eu voltar aqui. Você vai olhar para elas e vai saber, elas conseguiram, elas fizeram impacto mesmo sendo mulheres. E não deixem que os questionamentos impeçam de você seguir os seus sonhos, porque você vai ser questionado, você vai ser subestimado, seu conhecimento vai ser subestimado, você vai ter sempre aquele olhar de será que ela está fazendo certo mesmo? Será que ela sabe o que ela está falando? E você vai parar para pensar, porque eu mesma já parei para pensar, se fosse um menino ia ter tanto questionamento assim, se fosse um menino eu teria sido tão questionada, se fosse um menino as minhas escolhas teriam surgido tantos porquês e porquês e porquês. Então é aquela coisa, como eu disse, mostrem que existem outros lados da história. Demonstra que as meninas, elas podem sonhar em ser princesa, mas elas não esperem ser salvas por um príncipe. Elas, como diria Anne, de Anne com E, seja a heroína da sua própria história. Seja sua Ada Lovelace, ou que programe seu próprio programa, que crie seu código, que literalmente faça o que faz você feliz. Não importa se aquela área seja considerada masculina, seja considerada de menino. Você, menina, sabe o seu potencial. E se você tem potencial, elabore, porque você sabe, se você é criativa, se você tem curiosidade, só basta ter sede de conhecimento. Você vai ser questionada? Vai. Você vai escutar que é coisa de menino? Vai. Você vai escutar muitos porquês, mas você quer isso mesmo? Não quer fazer psicologia, não? Ou, sei lá, não quer ser professora? Mas se você quer entrar na área da tecnologia, vai em frente, a gente vai estar de braços abertos para você. E é isso. E nessa fase, como eu já disse, a gente questiona muito se é isso que a gente realmente quer. E hoje em dia eu faço informática, mas na faculdade eu penso em fazer algo física ou astronomia, mas quando eu paro para pensar, poxa, eu gosto tanto de tecnologia e não vou seguir na área, aí eu paro para pensar 2 segundos, mas espera, astrônomos programam, então eu vou continuar seguindo meu sonho de infância, que era programar. Então, se vai valer a pena, se você vai ficar feliz, igual eu fiquei quando eu consegui programar meu primeiro joguinho. Foi a coisa mais simples do mundo, mas eu mostrei para literalmente toda pessoa que aparecia da minha frente, tipo, olha, eu programei. E então, se vai te fazer feliz, vai em frente. E se ninguém te apoia, ou se você é uma menina que quer ingressar nisso, que está assistindo isso aqui, eu digo, eu te apoio, a gente te apoia. Então é isso, essa base com incentivo, apoio, a gente vai conseguir construir um futuro melhor, nem que seja menina por menina, mas a gente vai conseguir sim. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção. Aqui está o meu e-mail e o meu Instagram. Se alguém quiser falar mais alguma coisa ou ter alguma conversa, pode me chamar. Eu estou
disponível para qualquer assunto, tanto com tecnologia, mas eu também gosto de falar muito de livros, de filmes, enfim. Eu sou adolescente, então sou bem aberta, tenho a mente bem aberta para conhecer novas áreas e novos assuntos, porque é aquela coisa de estar literalmente moldando a mente. E é nessa coisa de moldar a mente que a gente precisa ensinar meninas que elas não precisam seguir um estereótipo, mas elas podem ser muito mais, porque um estereótipo não define elas, não define ninguém. Então é isso, meus sinceros obrigadas pela oportunidade, e eu realmente espero que o futuro da tecnologia, a gente possa falar de tecnologia sem precisar distinguir gênero, que não seja algo mais que tenha tanto um tabu em cima das meninas nessa área. Era isso, muito obrigada pela oportunidade e é basicamente isso. Muito obrigada mesmo.